Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 5. Mateus 5, versículo 8. É só um versículo, irmãos, mas ele é um versículo que pode mudar a nossa história, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela oração que eu recebi. Espírito Santo, conforme nós combinamos, eu estou aqui e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que eu quero falar. Seja feita a tua vontade para alcançar os corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não quero assustar ninguém, não, mas eu estudando eu costumo estudar para ministrar, né? E no PowerPoint tinha uns 57 slides. Aí eu larguei os slides, orei de novo, falei, Senhor, não vai dar não. Vamos orar de novo, vamos pegar o que o Senhor quer falar e não o que eu quero falar. E eu comecei a escrever novamente e o Senhor me deu esse versículo hoje. Ter um coração puro é algo essencial para estarmos em comunhão com Deus. Ter um coração puro é ter um coração sem pecado. Os que estão limpos de coração são sinceros e vivem de acordo com os princípios já estabelecidos por Deus em sua palavra. A santificação purifica o coração. Em Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Separar-se do pecado é imprescindível para experimentar plenamente a presença de Deus. Eu quero que você feche os olhos só um pouquinho e pense o que há dentro do seu coração. O que te incomoda, o que te alegra, o que te faz levantar, caminhar, quais são os anseios do seu coração, qual é a obra de Deus que Deus tem colocado no seu coração, o que Deus tem te falado ao seu coração. Muitas vezes, pode abrir os olhos, muitas vezes há muita coisa dentro dos nossos corações. Nós estamos muito agitados, muito preocupados, fazendo muitas coisas. Glória a Deus que muitos fazem a obra de Deus, mas temos muitas coisas que também, tirando a pastora Ilta, né, e o pastor Aldenor, que estão sempre aqui na igreja, muitos de nós temos os nossos afazeres lá fora. Nós trabalhamos, cuidamos da casa, que nem a irmã contou, cuidamos da família, convivemos com outras pessoas que não são cristãs, não conhecem a palavra de Deus. Nós vemos e ouvimos muita coisa. E tudo que nós ouvimos e vemos entra no nosso coração. Às vezes não percebemos, mas algumas coisas entram no nosso coração e se instalam e não deveriam estar lá. Não deveriam. Mas o diabo é sutil. E ele quer colocar no nosso coração coisinhas pequenas que pouco a pouco vão nos separando da presença do Senhor. E se nós não estivermos bem atentos, nós poderemos cair em pecado.
Por isso, a santificação, que ninguém verá a Deus, o separar-se para Deus, é uma das coisas mais importantes para o cristão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós precisamos entender e conhecer o nosso coração. Jeremias já falou que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Se o nosso coração é assim, não pense você, não pense eu, que porque conhecemos a palavra, lemos, oramos, o nosso coração é perfeito. Não, ele não é. Nós pecamos. E precisamos, todos os dias, quando deitar a cabeça no travesseiro, pensar: Senhor, eu fiz algo que te magoou hoje? Eu fiz algo que não te agradou? Eu pequei hoje, Senhor? E nem sempre a gente faz isso. Mas é necessário, irmãos. Nós precisamos ter uma disciplina espiritual para trabalhar com nós mesmos. Porque você lê a palavra, eu creio, você ora, eu acredito nisso. Você vem à igreja, ouve os cultos, ouve a palavra. Mas isso só não basta. Você precisa examinar o seu coração todos os dias para não pecar contra o Senhor. Sabe, tem uma história lá em Jeremias que conta a história do barro e do oleiro. E há muito tempo eu tenho estudado por isso. Eu tenho estudado sobre isso desde 2006, quando o Senhor me deu um presente. Eu estava orando um dia e eu falei: Senhor, eu gostaria tanto de ir neste congresso de mulheres. Na época, era de uma cantora famosa lá em Minas Gerais. Eu gostaria tanto de ir. E naquela época, meu marido era mais bravo, tá, gente? Hoje ele já é mais bonzinho. Mas eu sabia que ele não ia deixar eu ir sozinha. Então eu nem falei nada com ele. E nós estávamos amigos de um casal de pastores. E do nada ela chegou para mim e falou assim: você quer ir comigo? Eu falei: pastora, eu não sei se meu marido vai deixar. E o Senhor já tinha me falado que eu iria, mas eu ainda estava duvidando. E aí eu fui e falei com o Marcelo falou assim: bom, se é com a pastora, pode ir. Aí eu fui. Não foi bem assim, né? Foi um pouquinho mais light. Mas ele me deixou ir. E aí ele conseguiu comprar a passagem, foi uma luta, conseguiu comprar. Eu fui a última pessoa a entrar no congresso, a última. Quando o Marcelo conseguiu fazer a minha inscrição, sumiu, nunca mais apareceu. E sabe sobre o que era o congresso? O vaso do oleiro. E aquela ministração entrou no meu coração de uma forma tão tremenda que eu nunca mais deixei de pensar naquilo. O Senhor trabalhou muito na minha vida. E eu quero passar só um pouquinho do que eu tenho aprendido, porque como foi falado aqui esses dias, todas as vezes que a gente lê a palavra, 1, 2, 3 vezes, a gente vai aprendendo, e às vezes de formas diferentes. E eu aprendi que o barro, ele é coletado lá naqueles lugares mais profundos. E quando eles tiram o barro não vem prontinho, não vem a argila que é necessária para formar o vaso. Ele vem cheio de impurezas, de sementes, de raízes, de coisas esquisitas, e até de lixo. Então, eu vou falando aqui, eu quero que você vá se colocando no lugar de um barro que o Senhor foi lá e te buscou. O Senhor nos tirou do mundo, mesmo você que nasceu em berço evangélico, Nós estávamos conversando esses dias, tem um determinado momento que o Senhor entra nas nossas vidas, fala conosco, transforma. E aí o barro é tirado de lá. E aí ele é levado para um lugar onde vai ser tratado. E lá o oleiro começa a tirar as impurezas grandes, aquelas coisas visíveis, coisas que são muito marcantes, Quando eu entrei na igreja, uma das coisas que falaram era isso: não pode falar palavrão. Eu nunca fui de falar, mas não pode falar palavrão, não pode mentir, não pode gritar e nem brigar com o marido. E eu
sou filha de árabe com italiano. O Marcelo dizia que se segurasse as minhas mãos, eu não falava, de tanto que eu era brava. Então, essas coisas que é o primeiro impacto da palavra, que chocam a gente já vai sendo moldada, transformada. Mas não é simples assim, não é rápido assim. Demora um tempo. O barro ele tira as impurezas grandes, e o barro, na verdade, ele ainda está esquisito. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser peneirado, ele precisa ser umidificado. E o oleiro, depois de deixar o barro lá descansando um pouquinho, ele pega aquele barro e ele começa a colocar água, e ele vai amassando. E o amassar de Deus na vida da gente, às vezes dói um pouco. Às vezes é doído demais. Mas o Senhor não nos dá nada que nós não possamos suportar. Amém? No meu primeiro ano de conversão, no meu trabalho, eu era muito dedicada no meu trabalho, no Banco do Brasil. Eu trabalhava numa sala chamada Sala de Negociação. E na minha gerência lá, o meu chefe saiu, foi embora, e ficou eu e um outro colega. E ele falou assim, eu indico a Marjorie para ser gerente no meu lugar. E aí eu falei, não, gerente eu não quero não, falei com o meu chefe. Eu sou muito nova e eu não queria entrar porque eu sabia que era uma função muito preocupante e eu poderia me queimar no banco. Mas eu era muito tupetuda, gente. Eu era muito audaciosa. Como eu sabia demais das coisas, eu sempre fui um pouquinho inteligente, vamos dizer assim, né? Meu pai sempre mandou a gente estudar afinco, e a gente, estudando afinco, a gente desenvolve inteligência. E eu me achava. Eu me achava. E aí um dia, numa reunião com 160, 140 pessoas, eu não lembro direito, na minha diretoria, o meu superintendente me descomissionou na frente de todo mundo. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu estou tirando a comissão dela porque eu quero. Eu tremia. Eu já era convertida. Eu tinha menos de um ano, eu acho, de convertida. Eu tremia que nem vara verde. Aí veio o vice, né, o Marquinho, né, que era vice-superintendente, pôs a mão em mim e falou assim, calma, independente do que ele te falou, porque ele falou palavras que realmente me humilharam. Ele falou, independente do que ele falou, calma, que eu vou cuidar de você, eu vou dar um jeito. Porque ele me tirou a comissão, eu fiquei no zero. Eu sei que eu desci a escada, chamei o Marcelo, chorava, tremia. Aí eu fui para a igreja, naquele fim de semana, e fui falar com o pastor, precioso pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, muito tranquilo, olhou para mim e falou assim, amada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nova convertida, não entendia nada, só chorei. Mas Deus me tratou. Deus tirou de dentro de mim aquela arrogância, aquela coisa que eu me achava. Minha mãe conta que com 3 anos de idade, 2 anos para 3 anos de idade, eu já dizia para ela, mãe, cuida da pequenininha porque eu sei me virar. Então eu sempre achei que eu era alguma coisa. Mas aí Deus pegou eu, ó, amassou. E tiveram outras situações que não precisa contar aqui. Mas vocês já entenderam. E eu sei que também já aconteceu na vida de vocês. Então essas impurezas grandes, às vezes elas vêm assim, ó, rápidas. E aí o barro continua precisando de água. E a água vai sendo derramada pelo oleiro, e a massa vai sendo amassada, transformada. E a água é o quê? Alguém? Não ouvi? Não. A água é o quê?
A água é o Espírito Santo de Deus. A água vem sendo derramada em nossos corações, ela vem lavando, purificando, vem colocando paz, tranquilidade. Não é assim que o Espírito Santo de Deus vai falando com a gente aos poucos? Com muito amor, com muita suavidade. Ele não te afronta, ele não te envergonha, ele não fala rispidamente. Ele só te convence, ele só te mostra, ele só fala com você. Ninguém precisa falar nada, é só o Espírito Santo de Deus. E aí o oleiro acha que o barro está pronto. Pega o barro e leva para aquela roda. E aí ele começa a moldar o vaso. E interessante que eu li, depois de muito tempo, uma coisa que eu nunca tinha percebido, que a mão do oleiro, ela não vai só por fora, ela vai por dentro. E é a mão do oleiro que vai determinar qual tipo de vaso. Se eu for fazer um vaso, ele vai ficar de um jeito. Se a pastora Diná for fazer um vaso, o vaso dela vai ficar diferente, porque as mãos dela são diferentes das minhas. E o vaso do oleiro vai sendo transformado. E de repente, quando o vaso está quase prontinho, ele quebra. Por que que ele quebra? Por quê? Porque existem pequenas impurezas que não foram retiradas. Essas pequenas impurezas, elas estão dentro do nosso coração. Elas estão lá no mais profundo do nosso coração. Nós não queremos abrir mão delas. Nós achamos até que convivemos bem com elas. Nós nem pensamos nelas. Elas estão ali, guardadinhas dentro de nós. Aí o oleiro tira e aí ele começa a perceber onde estão aquelas pequenas impurezas e ele vai tirando. E aí ele dá uma olhada para o barro e ele pensa, acho que eu vou moldar esse barro de uma outra forma. Porque no estudo diz que existem 200 tipos de barro, mas somente 8 servem para fazer um vaso. Muitos são o quê? Chamados, mas poucos são escolhidos. E o oleiro vai trabalhando novamente, trabalhando. Aí o vaso está pronto, bonito. E sabe o que ele faz com o vaso? Coloca no forno. E cá entre nós, o forno é duro. O forno é difícil. O fogo é no momento em que você sabe, você conhece a palavra, você sabe o que está acontecendo e você precisa resistir. Você precisa perseverar. Você precisa estar firmado na rocha. Porque senão ela te abala. Porque senão você de novo vai quebrar. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você está pensando aí na sua vida e preocupado, se aconteceu muitas vezes isso na sua vida, não se preocupe. Pode acontecer com você quantas vezes forem necessárias. Nós temos o Espírito Santo. E Ele vai trabalhar na sua vida quantas vezes forem necessárias. Algumas pessoas se convertem rápido numa determinada área e outras se convertem rápida em outra área. Mas não é por isso que eu vou chegar e vou falar para a pastora Cristina, ô pastora, isso aí, né? Não, eu sei a minha limitação e a minha debilidade e ela sabe a dela. Nós não precisamos nos acusar. E o inimigo tem usado acusação dentro dos corações para tirar você do centro da vontade de Deus. Mas por que ele usa acusação? Porque você não se arrependeu. Porque você não tirou de dentro de você aquilo que era necessário tirar. Porque você não perdoou. Eu não sei se você não perdoou. Eu precisei perdoar muito para me converter. E alguns já conhecem a história do meu pai. E o Senhor me tirou de Brasília e me levou para o Rio Grande do Sul. E lá numa ministração que o pastor mandou que eu ministrasse,
Nessa ministração, Deus me tratou. E eu já era crente há muito tempo. Eu achava que eu já tinha perdoado meu pai. Mas não é assim. Por isso eu estou dizendo, nós precisamos avaliar o nosso coração. Sabe o que acontece se nós não tivermos um coração puro? Acabamos de ler o versículo. Não veremos a Deus. E esse ver não é um ver só de olhar. Ele está falando de estarmos na presença de Deus, naquele lugar que o Senhor preparou, no lugar de descanso, na eternidade. Você quer arriscar isso? Eu não. Eu tenho me policiado. E olha que eu sou pecadora, tanto quanto você ou qualquer outra pessoa. Mas eu tenho buscado, eu tenho falado com o Senhor. Senhor, às vezes eu falo uma palavra ríspida com meu marido ali. Eu falo, ô Jesus, ô mulher. Ô mulher. Para que briga com homem? Para que fala com homem desse jeito? A gente tem que se policiar. A gente tem que entender quem nós somos. Foi pregado aqui durante semanas sobre identidade. Se você não souber quem você é, você não consegue melhorar. Você não consegue nem deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você quer ser transformado, renovado, restaurado? Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, mas fale com Ele. Peça para Ele. Hoje, quando eu estava estudando, eu larguei tudo. 57 slides, eu falei, chega, Senhor. Faz 3 semanas que eu estou orando isso aqui e não está dando em nada. Porque eu estou estudando, e eu estou estudando o que eu quero estudar. Porque a gente gosta quando a gente começa a estudar, você gosta de estudar. Certa vez eu fui estudar Apocalipse. Nossa, achei que eu estava abafando. Estudei essas cartas de Apocalipse, tudo, né? Aí nós estávamos lá no Varjão, aí o pastor sempre colocava a gente para ministrar também. Eu falei, opa, agora ele vai me colocar para ministrar, e eu vou ministrar tudo que eu aprendi das cartas de Apocalipse. Aí o Senhor me passou uma rasteira e falou, não é isso que eu quero. Vai falar de outra coisa aqui, do que eu quero e tal. E a gente tem que ser obediente. A gente não tem que falar aquilo que a gente quer, nem para o nosso marido, nem para o nosso vizinho, nem para o nosso colega de trabalho. Policiar a boquinha. Tem um salmo, acho que é um salmo que fala assim, coloquei guardas à minha boca para não pecar contra ti. O que nós temos feito? Porque eu sou verdadeira. Eu lembro que a Camila pegou aqui, aquele dia era o sincericídio, é isso, Camila? É o sincericídio. Aquele dia eu falei, é isso. É o sincericídio do crente. Porque eu acho que eu sei, porque eu acho que eu posso, porque eu acho que eu falo, porque e por quê. E aí você está magoando o irmão, e aí você está colocando uma pedrinha no coração dele, você está tirando ele do centro da vontade de Deus, e Deus vai nos cobrar isso. O que tem que haver no nosso coração é temor e tremor do Deus que nós servimos. Nós não estamos aqui para brincadeira, ninguém está aqui no templo, nenhum de vocês, de nós que viemos à igreja, estamos aqui para brincadeira. Não estou dizendo que nós não estamos alegres, não é isso. É diferente. Nós não estamos aqui para brincar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, brincar de ser crente, brincar de estudar a palavra, brincar de ser crente. Não. Eu lembro que um dia eu estava molhando minhas plantas lá em casa, e eu falando com o Senhor, e o Espírito Santo me tomou. Eu falei, Espírito Santo, por que o Senhor fala assim comigo? Eu sei que eu não tenho nada de bom, isso eu tenho certeza, mas por quê? E o Espírito Santo falou muito suavemente no meu coração, e falou assim, mas não é por causa de você, é por minha causa, é porque eu sei o que você está trabalhando no seu coração, e eu quero te transformar, te ajudar, continuar te limpando, te trabalhando. Você tem que ter um coração ensinável. Eu lembro que a pastora Julieta me falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Temos que ter um coração ensinável, quebrantado. O que o salmista falou? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E no mesmo salmo ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Quando eu me converti, eu falava assim para o Senhor: Senhor, sabe o meu DNA? Sabe o meu jeito de ser? Pois é, Senhor, troca, tira e coloca outro, porque esse, pelo que eu entendi até agora, não serve para ser serva tua. É assim que nós temos que viver todos os dias, na maneira de tratar com o outro. O que Jesus falou? A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes as pessoas falam com você, falam comigo, e a gente parece que está encapetado, gente. Misericórdia. Tudo bem, tem dia que a gente não está bem, ninguém é perfeito. Mas precisamos ser sensíveis. Sabe, a minha secretária, que ela vai uma vez por mês, ela estava me contando uma história que aconteceu lá na igreja dela. Ela é uma bênção. E eu estava com uma dor de cabeça violenta, mas daquelas dor de cabeça. E ela começou a falar, e eu só pensei assim: Espírito Santo, se ela começar a falar, eu vou ter que ouvir até o final o que eu vou fazer com essa dor de cabeça. Irmãos, ela falou mais de meia hora. Quando ela acabou de falar, a dor de cabeça tinha ido embora. Assim. Eu ouvi, conversei, dei o conselho que ela queria. Ela falou outras coisas que eu queria ouvir. Você tem que estar disponível. Se não estivermos disponíveis para o outro, e isso começa lá com o seu cônjuge, né? Eu volto a falar. Porque nós queremos perdoar todo mundo da porta de casa para fora. Mas o cônjuge, a família, tem familiares que não se falam, que não se conversam, que não se amam, que não quer perdoar. Mas lembra que Jesus falou? Eu vou ser bem light. Se perdoardes os vossos pecados, sereis perdoados. É simples. Não tem muita coisa. Ou você perdoa e é perdoado, ou você não perdoa e não é perdoado. Não tem muito o que discutir. O perdão é mandamento. Ah, mas brigou, mas fez isso, mas fez aquilo. E o queco? Perdoar. Eu perdoo meu marido todo dia. E eu tenho certeza que ele me perdoa todo dia. Tem troco. Como é que é, pastor? Tem troco, essa vai ter troco. A gente tem que se perdoar, sim. Tem que perdoar a família, tem que perdoar os amigos, tem que perdoar os pastores. Às vezes a pastora está aqui correndo de um lado para o outro, a irmã passa, puxa, nem falou oi para mim, meu Deus do céu, a pastora está correndo. Aí vai embora, triste. Ai, o pastor não falou comigo, a pastora não falou comigo. E vai colocando mágoa no coração, ou é um irmão que não falou com você. Eu não sei. Ou é lá no seu trabalho, eu não sei. Eu só sei que Deus está mandando você perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai ter o coração puro, você não vai entrar no céu. Simples assim. Ah, não, vou esperar eu chegar lá no céu, porque aí eu converso com Deus. Não dá, irmãos. É aqui, agora, no presente, na vida. É hoje, é trabalhando todo dia um pouquinho. A obra do Senhor não é todo dia. Ele não vai completar a boa obra até o último dia. Esse último dia é o dia da nossa morte, é o dia do Senhor Jesus voltar. Fica esperto. Fica esperto. Não viva a vida de qualquer jeito. Você não é qualquer um, você não está de qualquer jeito. Você é crente, você precisa de um coração certo na presença do Senhor. Não é um coração mais ou menos. Não é um vaso de qualquer jeito. Pastor Marcelo, o senhor conseguiria tocar um louvor aqui para mim? Arlene, vem cantar aqui comigo. Vaso novo. Jeová, é Jeová mesmo. Vem, irmão, que o André já foi embora. Vai lá. Arlene, quem mais está aí das meninas que as outras estão ensaiando? Vem, Ládia. Eu quero ser Senhor amado. Puxa no tom da Arlene aí, porque ela tem um tom melhor. E Ládia? Enquanto eles vão se preparando para cantar um vaso novo, você vai pensando assim: eu sou este vaso novo. Eu estou sendo purificado. Deus está tirando de mim as pedrinhas, as coisinhas.
as irazinhas, as invejas. Você sabe que tem crente que tem inveja? É, dentro do coração. É porque eu tenho um carro, mas o irmão tem um carro melhor. Queria tanto o carro do irmão, a casa do irmão, o sapato do irmão. Olha tudo, gente. Vigia teu coração. Não deixa que a ira e a inveja entre no seu coração. São pedrinhas que vão fazer você estourar. E quando a gente estoura, a gente fica sem chão. Quando o dia mal vem, a gente fica sem chão. Mas se você está firmado na rocha, você pode até abalar, né? O pastor Silvio e a pastora Julieta foram levar o Marcelo ontem. Eu mostrei para ela as palmeiras que eu mandei tirar, porque as palmeiras estavam fazendo assim, blink, quase caindo. Eu falei, tira essa porcaria daí, porque se ela cair em cima da casa, já era. A gente tem que ser igual vaso, é cedro, né? Aquele que faz assim e não quebra. Bambu, ou qualquer árvore que não quebra. Você tem que ser assim, firmado na rocha. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Entrega teu coração, pede para o Senhor limpar, tirar essas zigueziras, essas coisinhas que fica te atrapalhando a estar na presença do Senhor. Pecado nos separa de Deus, é a palavra. Não tem como. Mas eu só pequei um pouquinho. Depois eu vou deixar esse pecadinho de lado hoje. Amanhã, não. Aí amanhã acontece outra coisa, você não lembra daquele pecado, ele está dentro de você. Aí ele vai juntando um montinho. E quando você menos vê, esse montinho te destrói o vaso que tem dentro de você. O Senhor quer nos transformar, nos renovar, nos restaurar. As meninas vão louvar. Queria que você fechasse seus olhos. Se você quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado, não tem problema. Fique do jeito que você quiser. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos, Senhor. Você quer ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Você quer ser lavado pelas águas do Espírito Santo? Você quer ser limpo? Você quer que todas as coisinhas que estão dentro do seu coração, elas sejam simplesmente tiradas, para que você tenha um coração limpo, puro, diante do Senhor? Entregue-se ao Espírito Santo. Entregue-se ao mover do Espírito Santo. Peça a Ele. Tudo que pedirmos ao Senhor, Ele fará. Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar, Ele nos quer ver novos. Eu ouvi uma ministração esses dias que falava: Jesus está ansioso para transformar a igreja dele, para Ele voltar. A igreja do Senhor ainda está, parece que, patinando em coisas que são rudimentares da palavra, do início da nossa conversão. Perdoe. Deixa o Espírito Santo te lavar. Vá adiante. Não fique andando para trás na palavra de Deus. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Firme os teus pés na rocha, que é Jesus. Porque Ele, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. É no nome de Jesus que podemos todas as coisas. Não tem muito o que fazer. Tem que só se entregar. É só isso. Não é difícil. Mas você não sabe a minha luta. Você não sabe meu coração. Você não sabe as minhas dores. Não, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E você não vai querer ficar que nem aquele povo no deserto, que passou anos sofrendo e ficaram remoendo, murmurando e perderam a bênção. Você não quer isso. Ninguém precisa de profeta para dizer que você precisa obedecer a palavra do Senhor, que você precisa deixar o Espírito Santo tratar com você. Ninguém precisa chegar para você e falar isso. Senhor, eu preciso do óleo da tua unção. Quantas vezes eu peguei o óleo da unção e saí ungindo a minha casa inteira, e a minha cabeça começava por mim.
E depois pelas coisas do marido, do filho. Porque eu falo, Senhor, agora está na hora de quebrar o jugo. Precisa. Se levante, ore, faça alguma coisa. Ah não, eu venho aqui, a pastora Ilta ora. Oh, glória a Deus. Gente, como é bom receber a oração de um pastor, de uma pastora. Como é bom alguém pôr a mão na sua cabeça e orar por você. Mas você é você e Deus. O relacionamento, a intimidade é você e Deus. Não é você, o pastor e Deus. Não é, nunca foi. É você e Deus. É você e Deus. E quando você tem um coração sincero diante de Deus, o Espírito Santo trabalha. Eu vi a Carlinha ali, eu lembrei do Ministério de Mulheres. Uma vez, Carlinha, que eu levei o vasinho, você lembra? Deus me mandou ir lá, não sei aonde, eu comprei uns vasinhos brancos. E eu mergulhei eles numa tinta marrom. E eles, em vez de sair lisinho, como eu achei que ia sair bem bonito, eles saíram todo engrunhados. A tinta ficou toda engrunhada. E sequei um monte, um para cada das mulheres do ministério. Eu falei, Senhor, eu queria um vasinho bonito. Aí o Senhor falou, leva esse, põe o óleo. E eu coloquei o óleo e entreguei para cada uma delas. O Senhor falou, mas o vaso é imperfeito, mas a unção que vai dentro, ela é perfeita. Algumas irmãs chegaram para mim e falaram assim, pastora, a senhora encheu de óleo? Eu falei, não, irmã, eu comprei um pouco, tive que distribuir, foi pela metade. Por quê? Porque o óleo transbordou. Eu estava orando, pastora, e a unção do vasinho, o óleo derramou. Eu falei, é mesmo? Não entendi nada, só sei que eu fiz o que Deus mandou fazer. Você é um vaso engrunhado? Não importa. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo derramar dentro de você. Deixa Ele te usar aonde você estiver. Para quem você precisar falar. Começa de você, começa do seu coração. E depois vai para a sua família, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus amigos, seus colegas de trabalho, para os desconhecidos. Gente, como é bom pregar para desconhecido, né? Deus me usava muito assim. Agora eu tô meia... Mas onde eu vi um desconhecido, eu saía pregando a palavra. E Deus me usava. Preciso voltar. Preciso deixar o Senhor fazer a forma como Ele quer fazer. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida.